A tempestade uivava sobre a pista particular, a chuva cortando de lado o asfalto brilhante. Um Gulfstream G650 brilhava sob os holofotes, seus motores zumbindo como um predador esperando para decolar. Emily Carter estava de pé no concreto escorregadio, uma mão apoiando a barriga inchada, a outra agarrando a manga do marido, Andrew. Por favor, não me deixe assim, sussurrou ela, com a voz trêmula e os olhos implorando por misericórdia. O maxilar de Andrew se contraiu, a irritação estampada em cada linha do seu rosto. Você está me arrastando para baixo, Emily. Tenho uma vida esperando, uma na qual você nunca vai se encaixar. Ao lado dele, Vanessa Hill sorriu, seus lábios vermelhos se curvando em triunfo. Ela envolveu o braço de Andrew com a mão bem cuidada como se estivesse reivindicando seu direito. O aguaceiro aumentou. Emily escorregou, os joelhos cedendo, mas quando ela agarrou o braço de Andrew para se equilibrar, ele a empurrou. Não foi um tropeço. Foi deliberado. Seu corpo atingiu o chão com um baque nauseante, o impacto sacudindo seu útero. Uma dor explodiu em seu abdômen. Funcionários e passageiros próximos, abrigados sob guarda-chuvas, soltaram suspiros. Alguém gritou por segurança. Emily pressionou a palma trêmula contra a barriga. Um calor se espalhou por sua mão. Sangue. Um grito preso na garganta. Ela olhou para cima com a visão turva, buscando remorso no rosto do marido. Não havia nenhum, apenas impaciência. Levante-se. Andrew latiu, puxando Vanessa para mais perto como se o sofrimento de Emily fosse um incômodo. Você está me envergonhando. A multidão zumbia em descrença, os celulares aumentando o volume, os flashes acendendo. Vanessa se inclinou no ouvido de Andrew, seu sussurro cortando a tempestade. Ela não passa de bagagem. A cabeça de Emily girava, seu corpo enfraquecendo. Ela se curvou para a frente, protetora, sobre o filho ainda não nascido. Seu mundo parecia estar se despedaçando. Então passos, firmes, determinados, sem hesitação. Um homem alto emergiu das sombras do terminal. A chuva grudava em seus cabelos escuros na testa, seu casaco sob medida pesado de água. Ethan Blackwell, o bilionário que ninguém esperava ver fora das salas de reunião e das manchetes, estava de repente ali, ajoelhado ao lado de Emily. Sua voz era firme, autoritária. Ela está comigo, disse ele aos espectadores atônitos. Seus olhos encontraram os de Andrew com uma firmeza que silenciou as vaias. Esta mulher é minha esposa, e se alguém tocar nela novamente, responderá a mim. A declaração ecoou pela tempestade como um trovão. Os olhos atordoados de Emily se arregalaram. Ela tentou protestar, mas seus lábios mal conseguiam formar palavras. Ethan passou o braço por baixo dos ombros dela, protegendo-a da chuva com o corpo. Você está segura agora, sussurrou ele baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. O rosto de Andrew empalideceu, raiva e descrença se misturando. Ela é minha, disparou ele, sua voz quase abafada pelo rugido dos motores a jato. Mas Ethan apenas apertou ainda mais, erguendo Emily com delicadeza, mas firmeza. Seu olhar não vacilou. Não mais. A multidão irrompeu, alguns com aplausos, outros com suspiros. O sorriso irônico de Vanessa vacilou. Os flashes das câmeras dispararam mais rápido, capturando o momento que geraria manchetes no mundo todo. Emily agarrou-se fracamente ao peito de Ethan, com a respiração ofegante e a visão se esvaindo. A sirene de uma ambulância se aproximando soou mais perto, e então uma contração aguda percorreu seu corpo, arrancando um grito de seus lábios. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade dentro dela. Seu bebê viria naquela noite. Muito antes da tempestade no aeroporto, Emily Carter vivia uma vida tão comum que ninguém poderia prever seu destino. Ela nasceu em um subúrbio tranquilo nos arredores de Seattle, filha de uma bibliotecária escolar e um mecânico. Seus pais lhe ensinaram que a dignidade vem da gentileza e que a força muitas vezes se esconde no silêncio. Emily cresceu com roupas de segunda mão, refeições caseiras e sonhos que se estendiam muito além do horizonte de sua pequena cidade. Ela se destacou na literatura, atraída por histórias em que heroínas enfrentavam provações e se fortaleciam. A faculdade era uma esperança distante. Mesmo assim, ela trabalhava à noite em um restaurante, guardando cada gorjeta em um envelope surrado. Aos 20 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar inglês, sendo a primeira da família a entrar em uma sala de aula universitária. Foi lá que conheceu Andrew Carter. Ele não era rico na época. Era um vendedor corporativo em ascensão, com um sorriso afiado, um terno elegante e promessas que brilhavam como vidro sob a luz do sol.
Andrew a arrastou para um turbilhão de passeios noturnos, flores deixadas na porta do dormitório e declarações de amor eterno sussurradas sob um céu estrelado. Para Emily, que conhecera apenas um afeto modesto, ele parecia o homem por quem ela havia orado. Quando Andrew a pediu em casamento depois de um ano, os amigos de Emily a alertaram que ele era ambicioso demais. Mas ela acreditava que o amor podia suavizar arestas, e disse sim. O casamento deles foi simples, apenas a família, um vestido emprestado e um salão alugado decorado com luzes de fada. Ela achou que estava entrando em uma história para sempre. No início, o casamento deles era tranquilo. Eles moravam em um apartamento minúsculo onde Emily cozinhava caçarolas, corrigia provas e esperava Andrew voltar do trabalho. Ele voltava para casa com histórias de negócios fechados e clientes conquistados, sempre falando sobre o futuro que estavam construindo. Ela acreditava nele. Ela confiava nele. Quando Emily descobriu que estava grávida, ficou apavorada, mas esperançosa. Imaginou noites em claro embalando seu bebê para dormir, com a mão firme de Andrew em seu ombro. Os três, uma pequena equipe contra o mundo. Por um breve momento, Andrew pareceu emocionado. Falou sobre berços e nomes, chegou a beijar a barriga dela como se fosse sincero. Mas a ambição tem dentes afiados. Com o passar dos meses, Andrew ficou inquieto. Reclamava das contas, zombava dela por trabalhar pouco e zombava das mudanças que a gravidez trazia ao seu corpo. Suas palavras, antes ternas, tornaram-se cortantes. Ele passou a trabalhar até mais tarde, voltando para casa com uma colônia que não era dela no terno. Emily tentou ignorar os sussurros. Disse a si mesma que o estresse havia envenenado o espírito dele e que o homem que amava ainda estava enterrado dentro dele. Mas, no fundo, sentiu o chão se mover sob seus pés. Não era mais sua parceira. Era seu fardo. Ainda assim, ela se agarrou ao bebê, aos votos, à lembrança de quem ele um dia fora. Seus pais lhe ensinaram que a lealdade era sagrada, e ela se apegou a essa lição. Mesmo com Andrew se afastando cada vez mais, o ponto de ruptura chegou quando Vanessa apareceu. Uma mulher mais jovem, mais faminta, sem vergonha de seu papel como amante de Andrew. Emily sentiu a faca se torcer, mas engoliu a dor. Ela carregou o filho, deu aulas para ele e rezou para que o amor ainda o redimisse. Ela nunca imaginou que a redenção chegaria, não do marido, mas de um estranho cujos passos um dia ecoariam por uma pista tempestuosa. O nome desse estranho era Ethan Blackwell. Andrew Carter não nasceu rico. Cresceu num apartamento apertado em cima de uma loja de bebidas, filho de um pai amargo que jogava fora cada salário e de uma mãe que trabalhava em 2 empregos só para manter as luzes acesas. Desde o início, Andrew jurou que nunca mais ficaria preso à pobreza. Desprezava o cheiro de cerveja barata, o som de contas atrasadas a serem atiradas para a mesa e a humilhação de usar tênis de segunda mão que rangiam a cada passo. A ambição ardia dentro dele como fogo. Na escola, era o rapaz que cortava caminho, mas que, de alguma forma, conseguia passar de ano com o seu charme. Não era o mais inteligente, mas era persuasivo. Era capaz de vender um projeto falhado como genial e convencer os professores a dar-lhe outra oportunidade. Esse talento para manipulação tornou-se a sua maior arma. Depois da faculdade, Andrew conseguiu um emprego na área de vendas em uma empresa de tecnologia de médio porte. Trabalhava longas horas, não por paixão, mas porque ansiava por poder. Aprendeu a bajular chefes, a roubar o crédito pelas ideias dos outros, a se fazer parecer indispensável. Aos 28 anos, conseguiu uma promoção para gerência e, com ela, um salário que lhe deu um gostinho da vida que sempre desejara. Emily fora sua âncora durante aqueles primeiros anos. Seu carinho amenizou as arestas de sua ambição. Mas, à medida que a renda de Andrew crescia, sua arrogância também crescia. O modesto departamento não o satisfazia mais. Ele queria coberturas, ternos sob medida, carros de luxo com interior de couro que cheirasse a conquista. As caçarolas e as palavras gentis de Emily começaram a parecer pequenas em comparação com o brilho de seu novo mundo. Em festas corporativas, Andrew se destacava. Apertava a mão de executivos, ria alto demais das piadas deles e sempre tinha uma taça de champanhe na mão. Quanto mais alto subia, mais olhava para Emily com desdém. Ela ainda era professora com mãos manchadas de tinta e roupa simples. Ela não se encaixava no quadro brilhante que ele pintava para si mesmo. A mudança final veio no dia em que conheceu Vanessa Hill. Ela era uma ambiciosa associada júnior em sua empresa, jovem, estilosa e ávida por crescimento. Enquanto Emily via os defeitos de Andrew, Vanessa alimentava seu ego. Ela lhe dizia que ele era brilhante, destinado à grandeza. Ela se tornou o espelho que refletia o homem que ele queria acreditar que era.
Começou com almoços, depois encontros noturnos e, logo depois, um caso. Emily, grávida de seu filho, foi empurrada para as sombras, enquanto Vanessa se tornou seu segredo brilhante. Mas Andrew não tinha vergonha. Ele desfilava com Vanessa em clubes exclusivos, sussurrava promessas em seu ouvido e dizia a si mesmo que merecia. Afinal, ele havia se erguido do nada. Ele não havia conquistado o direito de aproveitar tudo o que a vida tinha a oferecer? A arrogância se tornou perigosa. Ele apostava fundos da empresa, subornava clientes com presentes luxuosos e mentia para investidores. Cada risco o tornava mais ousado. Cada vitória o convencia de que ele era intocável. Ele via Emily não como uma esposa, mas como um lembrete da vida pequena e fraca que ele queria apagar. Quando Emily implorou no aeroporto, Andrew já havia reescrito sua história. Em sua mente, ela não era uma parceira. Era uma âncora que o arrastava para baixo. E âncoras, ele acreditava, eram feitas para serem soltas. Mas o destino tem um jeito de humilhar homens que confundem crueldade com força. Andrew estava prestes a descobrir que sua maior queda não viria dos inimigos, mas da mulher que ele traiu. A noite da tempestade no aeroporto não foi um acidente. Andrew a orquestrara com precisão, determinado a fazer uma declaração para Emily e para o mundo. Seu Gulfstream G650 aguardava na pista, polido até brilhar como um espelho, o símbolo máximo do sucesso que ele almejava. Vanessa agarrou-se ao braço dele, envolta em um sobretudo de grife que brilhava na chuva. Exatamente como a amante que acreditava já ter vencido. Emily estava parada perto das portas do terminal, o casaco fino contra o vento frio. Uma mão sobre a barriga, a outra agarrando a borda da pequena bolsa. Seu rosto estava pálido. A exaustão pesava em suas feições, mas seus olhos tinham um brilho de esperança desesperada. Ela pensou que talvez pudesse argumentar com ele, lembrá-lo da vida crescendo dentro dela. Andrew, por favor, ela gritou, com a voz embargada enquanto cambaleava para frente na calçada escorregadia. Sou sua esposa. Estou carregando seu filho. Não me deixe assim. O passo de Andrew não vacilou. Seus olhos antes cheios de ternura ao olhar para ela, agora expressavam apenas desdém. Você não passa de um peso morto, Emily, ele retrucou, puxando Vanessa para mais perto. Eu tenho um futuro, e você não faz parte dele. O pequeno grupo de funcionários e seguranças congelou. Seus olhos se alternavam entre o casal glamouroso e a esposa destruída que os perseguia. A chuva caía com mais força, manchando o rímel com as bochechas de Emily enquanto ela o alcançava, agarrando seu braço para se equilibrar. Foi então que Andrew a empurrou. O empurrão não foi gentil, não foi um lapso de raiva. Foi deliberado. O corpo de Emily atingiu o chão com uma força nauseante. Ela ofegou, um grito agudo escapou de sua garganta enquanto a dor irradiava por seu abdômen. Sua mão voou para a barriga e, quando a puxou de volta, um vermelho manchado manchou sua palma. A cor brilhou sob as luzes fortes da passarela, silenciando os espectadores. Andrew, ela gritou, a voz ecoando pela passarela. Mas seu marido apenas balançou a cabeça, o rosto contorcido de desgosto. Você deveria ter ficado em casa, ele cuspiu. Agora olhe para você. Patética. Vanessa deu um sorriso irônico, seus olhos se voltando para Emily com fria diversão. Deixe apodrecer. Ela sussurrou no ouvido de Andrew, alto o suficiente para Emily ouvir. Celulares foram erguidos, câmeras dispararam. Em segundos, a cena foi capturada. O poderoso empresário abandonando sua esposa grávida na chuva enquanto se agarrava à amante. Suspiros ecoaram pela multidão, sussurros se espalhando como fogo. Emily tentou se levantar, mas outra onda de dor esmagou suas forças. Seus joelhos cederam e ela desabou novamente, soluçando. O bebê, ela sussurrou, a voz quase inaudível. E então, através da tempestade, ouviram-se passos, não apressados, mas firmes, deliberados, cortando o caos como uma lâmina. Um homem emergiu das sombras do terminal, sua figura alta e imponente. A tempestade pareceu parar ao seu redor. Era Ethan Blackwell, o bilionário que ninguém esperava ver ali. Seus olhos se fixaram em Emily, depois se voltaram para Andrew com uma agudeza capaz de cortar aço. Vocês já fizeram o suficiente, disse Ethan, com a voz calma, porém estrondosa. Ele se colocou entre Emily e Andrew, ajoelhando-se ao lado dela. A chuva encharcou seu casaco, mas ele não se importou. Ele a ergueu delicadamente em seus braços, protegendo seu corpo trêmulo do aguaceiro. Então, alto o suficiente para que todos ouvissem, Ethan declarou: esta mulher é minha esposa, e eu a protegerei com tudo o que tenho. A multidão ofegou. O rosto de Andrew perdeu a cor.
Câmeras disparavam freneticamente. E Emily, agarrada à consciência, percebeu que o mundo acabará de testemunhar o momento em que sua vida e o império de Andrew começaram a ruir. A ambulância atravessou as ruas alagadas, a sirene soando como um animal ferido. Lá dentro, as luzes fluorescentes tremeluziam contra a pele pálida de Emily. Ela estava amarrada à maca, a respiração ofegante e entrecortada. Cada contração a atingia como uma onda quebrando contra uma praia frágil. Suas mãos trêmulas agarravam a manga de Ethan como se a presença dele a prendesse à vida. Por favor, meu bebê. Ela sussurrou, com a voz embargada. Lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se à chuva que ainda grudava em seus cabelos. Não deixe nada acontecer com o meu bebê. Ethan se aproximou, o tom firme, mesmo com o medo marcando linhas em seu rosto. Você está segura. Vocês dois estão seguros. Eu prometo. Ele apertou a mão dela firmemente contra o peito para que ela pudesse sentir seu batimento cardíaco forte e inabalável. Segure firme, Emily. Eu não vou a lugar nenhum. Os paramédicos trocaram olhares. Ela está dilatando rápido demais, murmurou um deles. Este bebê vai nascer esta noite, estejamos prontos ou não. Os soluços de Emily se intensificaram. Ela sonhara com um quarto de hospital silencioso, Andrew ao seu lado, sussurrando conforto enquanto trazia o filho ao mundo. Em vez disso, o marido a deixará sangrando na calçada. O homem em quem ela confiava havia escolhido outra mulher em vez do filho que ainda não havia nascido. A maca sacudiu quando a ambulância desviou. Emily gritou, arqueando-se contra as correias. Por que, Andrew? Ela ofegou. Por que eu não fui o suficiente? Ethan apertou a mão dela com mais força. Seus olhos se suavizaram, cheios de algo feroz e protetor. Não desperdice mais tempo com ele. Ele não merece. Você e seu filho são o que importa agora. Quando invadiram a emergência, o caos se instalou. Médicos e enfermeiros correram para encontrá-los, levando Emily por corredores sombrios que cheiravam a antisséptico e desespero. Trauma abdominal grave. Possível descolamento prematuro da placenta, gritou um médico. Precisamos preparar uma sala de parto agora. O pânico de Emily aumentou. Seus gritos preencheram o espaço estéril. Por favor, salvem meu bebê, implorou ela, com a voz rouca e desesperada. Não o deixem morrer por minha causa. As enfermeiras injetaram oxigênio em sua boca, mas seus olhos arregalados e aterrorizados permaneceram fixos em Ethan. Ela tentou levantar a mão em sua direção, e ele a segurou instantaneamente. Estou bem aqui, assegurou-lhe ele, caminhando ao lado da maca, mesmo enquanto os enfermeiros tentavam empurrá-lo de volta. A presença dele se tornou sua âncora. Você não está sozinha, Emily. Está me ouvindo? Não mais. A porta se abriu para a sala de parto. Máquinas apitaram, luvas estalaram, ordens voaram como balas no ar. Emily gritou novamente, agarrando a mão de Ethan até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela não estava apenas lutando por si mesma. Estava lutando pela vida dentro dela, a única coisa pura que Andrew tentará descartar. Seu peito arfava quando outra contração a atravessou. Diga-me que ele vai sobreviver, implorou ao médico, soluçando tanto que sua voz falhou. Por favor, diga-me que meu bebê vai sobreviver. O médico olhou para Ethan e depois para Emily. Faremos tudo o que pudermos. Ethan se aproximou, a voz firme como pedra. Ele vai sobreviver, Emily. E você também. Não vou deixar nenhum de vocês dois ir. E enquanto os monitores gritavam e o corpo de Emily convulsionava com a luta de sua vida, a tempestade lá fora batia com mais força, ecoando a tempestade que rugia dentro de seu frágil coração. Enquanto os gritos de Emily ecoavam pela enfermaria estéril do hospital, Andrew Carter erguia uma taça de champanhe em uma suíte na cobertura com vista para a cidade encharcada pela tempestade. Ele se recostou em uma poltrona de couro, com o paletó do smoking jogado para o lado e a gravata afrouxada. Vanessa Hill estava esparramada à sua frente, encolhida como um gato no sofá de veludo, com o vestido vermelho colado a cada curva. Há novos começos, ronronou ela, batendo a taça na dele. O cristal soou, zombeteiro em sua alegria. Andrew deu um sorriso irônico, esvaziando sua bebida de um só gole. A liberdade, corrigiu. Chega de reclamar das contas. Chega de carregar peso por aí. Emily estava me segurando. Agora posso me concentrar na vida que mereço. Vanessa inclinou a cabeça, os olhos brilhando. E o bebê? Andrew fez um gesto de desdém, servindo-se de outro copo. Um peso morto também. Aquele garoto nunca fez parte do plano.
Eu não lutei para me levantar do nada para ficar presa a fraldas e mamadas à meia-noite. Ela vai descobrir ou não. De qualquer forma, não é problema meu. Vanessa riu baixinho, embora houvesse um tom amargo. Frio, Andrew. Até para você. Ele se inclinou para a frente, pousando o copo com um tilintar agudo. Acha que me importo com o que as pessoas dizem. Passei a vida inteira me esforçando para sair da sarjeta. Agora tenho dinheiro, poder, contatos. Emily era só uma sombra do que eu costumava ser. E você? Sua mão deslizou pela coxa de Vanessa. Você é o meu futuro. Vanessa arqueou uma sobrancelha, mas não se afastou. Ela já havia jogado o jogo tempo suficiente para entender o que Andrew realmente queria dizer. Ela era sua cúmplice, a prova de que ele poderia melhorar de vida. E, por enquanto, isso lhe convinha. Um relâmpago cruzou o horizonte, iluminando a curva presunçosa da boca de Andrew. Ele já visualizava as manchetes que queria. Carter Enterprises expande alcance global. Ele se imaginou fotografado em iates, em galas, em salas de reunião, com Vanessa em seu braço, Emily apagada da existência. Mas, por trás do trovão, uma tempestade diferente se formava. Boatos sobre o incidente no aeroporto já se espalhavam online. Passageiros e funcionários flagraram um empurrão em seus celulares, postando vídeos granulados de uma mulher grávida caindo no asfalto molhado. As imagens eram borradas, mas a crueldade era inconfundível. Ao amanhecer, esses vídeos se espalhariam pelas redes sociais, com o rosto de Andrew marcado por uma vergonha que ele ainda não sentirá. Por enquanto, porém, ele se deleitava com a ignorância. Vanessa serviu mais champanhe, aconchegando-se ao lado dele. Então, o que vem agora? Perguntou ela. Agora que você a libertou. Andrew riu baixinho, seu tom transbordando arrogância. O que vem agora? Eu vou subir mais alto do que qualquer um imaginava ser possível. Quando Emily aprender a se manter de pé, serei intocável. Vanessa inclinou-se para ele, mas seus olhos se voltaram para as janelas açoitadas pela chuva. Ela já vira homens poderosos caírem antes, e algo na maneira como Andrew dispensava Emily a perturbava. Uma mulher abandonada, sem nada a perder, podia ser mais perigosa do que 1000 rivais. Mas Andrew Carter não notou a centelha de dúvida no rosto de sua amante. Ergueu o copo mais uma vez, saboreando o gosto da vitória imaginada. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Emily lutava por sua vida, e o mundo estava prestes a se voltar contra ele. A sala de parto fervilhava de urgência, cada canto zumbindo com um caos controlado. Luzes brilhantes inundavam o espaço, lançando sombras ásperas sobre os rostos de médicos e enfermeiros enquanto se moviam com precisão afiada. Emily estava deitada na cama, sua camisola do hospital grudada nela de suor e medo. Seu cabelo grudava na testa em mechas úmidas, seus nós dos dedos brancos enquanto ela agarrava a mão de Ethan como se fosse a única coisa ancorando a terra. Sua voz falhava entre as contrações. Por favor, não me deixe perdê-lo. Ethan se inclinou mais perto, sua testa quase tocando a dela. Sua voz, baixa e firme, abafou o clamor de ordens médicas ao redor deles. Você não vai. Está me ouvindo, Emily? Você é mais forte que esta tempestade. Seu filho também é mais forte. O monitor apitava em rajadas erráticas. Uma das enfermeiras olhou para a tela, com os lábios apertados. A frequência cardíaca fetal estava caindo, anunciou ela. O médico imediatamente gritou ordens. Precisamos agir rápido. Preparar o parto de emergência. Se não agirmos agora, mãe e filho estarão em risco. O peito de Emily arfava. O terror apertava seus pulmões como um torno. Ela sentia o corpo atraí-la, contraindo-se cedo demais, violentamente demais. Pensou em Andrew, no empurrão, no sorriso de escárnio, nas palavras frias. A raiva transbordou da dor, uma onda de determinação para não deixar a crueldade dele roubar a única coisa que ela ainda tinha. O médico se inclinou sobre ela. Emily, preciso que você faça força quando eu mandar. Entendeu? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Estou com medo. Ethan apertou o braço dela com mais força, o polegar roçando a pele úmida. Então, pegue minha coragem emprestada, sussurrou ele com veemência. Eu a carregarei por vocês duas. A contração seguinte a atravessou, e Emily gritou, arqueando o corpo contra a cama. O som era cru, primitivo, ecoando pelos corredores estéreis. Enfermeiras pressionavam seu abdômen, guiando sua força, enquanto o médico insistia. Empurre, Emily, agora. Ela empurrou com cada gota de força que lhe restava. Sua visão turvou-se com as lágrimas, o quarto girava, mas ela se recusava a parar.
Cada grito, cada arfar era uma batalha entre o desespero e a esperança. De repente, o choro estridente de um bebê perfurou o quarto. Era fraco, fraco, mas era vida. Emily desabou de costas na cama, soluçando de alívio. Seus braços tremiam quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seu peito. A pele do bebê estava manchada, sua respiração superficial, mas seus dedos minúsculos se enrolaram em sua camisola como se estivessem se agarrando a ela com o mesmo desespero com que ela se agarrara a Ita. As lágrimas de Emily encharcaram os cabelos macios do recém-nascido. Meu bebê, meu lindo menino. Os olhos de Ethan brilharam quando ele se inclinou, depositando um beijo carinhoso na têmpora de Emily. Ele olhou para a criança frágil, o espanto suavizando cada linha de seu rosto normalmente composto. Ele está aqui. Vocês dois conseguiram. O médico, ainda severo, alertou. O bebê precisará de cuidados intensivos. Ele está prematuro e frágil. Vamos transferi-lo para a unidade neonatal imediatamente. O coração de Emily se apertou quando a enfermeira cuidadosamente tirou o bebê de seu peito. Cuide dele, ela sussurrou, com a voz embargada. Ethan apertou a mão dela, com os olhos fixos nos dela. Vou garantir que ele consiga tudo o que precisa. Você não está mais sozinha, Emily. Nem por um instante. E enquanto seu filho era levado embora, Emily fechou os olhos, agarrando-se às palavras de Ethan como a uma tábua de salvação, sem perceber que, do lado de fora daqueles muros, o mundo já estava se voltando contra Andrew Carter. Enquanto Emily se agarrava à vida e ao seu frágil recém-nascido no hospital, outra tempestade rompia no mundo digital. O empurrão no aeroporto não passará despercebido. Dezenas de testemunhas o haviam gravado, com seus celulares capturando cada detalhe chocante. O apelo desesperado da gestante, o empurrão brutal, o sangue em suas mãos e a fria indiferença no rosto de Andrew Carter. À meia-noite, o primeiro vídeo chegou às redes sociais. Em minutos, as hashtags explodiram. Traição no aeroporto, esposa grávida empurrada, Andrew Carter exposto. O clipe granulado foi reproduzido em loop, mostrando Andrew se virando com Vanessa em seu braço enquanto Emily caía no chão. O site provocou indignação coletiva. Este homem é humano. Um comentário explodiu. Ela está carregando o filho dele, e ele simplesmente a joga fora como lixo. Este monstro tem uma amante e não tem alma. Os meios de comunicação noticiaram em menos de uma hora. Ao amanhecer, o nome de Emily era trending topic em todo o país. As manchetes eram implacáveis. Alpinista corporativo empurra a esposa grávida em tempestade. A amante assiste. Programas de entrevistas reprisaram o clipe, com os apresentadores balançando a cabeça em desgosto. Nas salas de reunião que Andrew antes dominava, os sussurros se transformaram em alarme. Investidores que antes elogiavam sua implacável determinação agora questionavam seu discernimento. Se ele trata a própria esposa assim, murmurou o executivo em uma ligação vazada, o que ele faz com seus funcionários? Conosco. Enquanto isso, Vanessa navegava pela tempestade de fúria com dedos trêmulos. Suas fotos glamorosas com Andrew, antes inundadas de elogios, agora se afogavam em veneno. Destruidora de lares. Vergonha. Cai fora enquanto pode. Seu estômago se revirou ao perceber que o mundo não estava apenas condenando Andrew, estava arrastando-a para baixo junto com ele. Andrew, no entanto, recusou-se a ver as paredes se fechando. Sentado em seu escritório na manhã seguinte, jogou o jornal com força na mesa. A primeira página gritava sua queda. Empresário empurra a esposa grávida em aeroporto, flagrado por câmera. Isso é besteira, rosnou ele, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Uma manchete ruim vai passar. Vanessa, pálida e abalada, não respondeu. Ela sabia que não. O público não estava apenas com raiva, estava enfurecido. E uma vez que a raiva se inflamou online, não houve como apagá-la. Em contraste, o hospital onde Emily se recuperava estava inundado de flores, cartões e mensagens de apoio. Estranhos que nunca tinham ouvido seu nome antes agora a chamavam de símbolo de resiliência. Seja forte, Emily, dizia um bilhete. O mundo está do seu lado. Ethan Blackwell assistia a tudo se desenrolar de uma distância discreta. Ele sentou-se ao lado da cama de Emily, seu telefone vibrando com atualizações de sua equipe de imprensa. A história está em toda parte, sussurrou. Ethan olhou para Emily, o rosto pálido contra o travesseiro, o filho recém-nascido lutando por cada respiração na ala neonatal. Isso não é apenas um escândalo, disse Ethan baixinho. É um acerto de contas. E ele estava certo. Os patrocinadores começaram a se retirar dos empreendimentos de Andrew. Uma marca de luxo divulgou um comunicado: não nos associamos a homens que maltratam mulheres.
Os acionistas exigiram reuniões de emergência. Seu império, outrora construído com charme e manipulação, tremia sob o peso da fúria pública. E enquanto Andrew gritava com seu mundo em colapso, Emily, inconsciente, agarrava-se ao filho frágil, destinado a ressurgir das cinzas da traição que quase a destruiu. Os dias após a tempestade se transformaram em uma névoa de dor e resiliência silenciosa. Emily jazia na cama do hospital, o corpo fraco, assolado pela exaustão de uma batalha que nunca pensou que travaria tão cedo. Todas as manhãs, ela acordava com a ardência do antisséptico na enfermaria, o bip rítmico dos monitores e a doroca da ausência quando seu recém-nascido era levado para a unidade neonatal para observação. Cada movimento lhe causava ondas de dor. No entanto, cada vez que ouvia o choro fraco de bebês nos quartos próximos, seu coração se apertava de determinação. Ela sussurrava para si mesma: segure-o. Seja forte por ele. Ethan Blackwell nunca saía do seu lado. Ele não era da família, mas a equipe o tratava como se fosse seu guardião. Sua presença era constante. Uma cadeira silenciosa puxada para perto de sua cama, flores frescas chegando diariamente, refeições quentes repostas intocadas quando ela estava fraca demais para comer. Sua agenda como CEO bilionário, antes medida por negócios e conferências, girava inteiramente em torno da recuperação de Emily. Certa noite, enquanto a chuva batia suavemente na janela, Ethan estava sentado lendo relatórios em seu tablet enquanto Emily se mexia e acordava. Sua voz era frágil, quebrando o silêncio. Por que você ainda está aqui? Ele colocou o tablet de lado imediatamente. Porque você não deveria estar sozinho. Não agora. Não depois de tudo que você suportou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Eu não entendo, Andrew. Ele deveria estar aqui. Ele deveria ter sido o único a segurar minha mão. O olhar de Ethan endureceu, embora seu tom permanecesse gentil. Andrew fez a escolha dele. E agora você tem que fazer a sua. Você pode se afogar na dor que ele lhe causou, ou pode lutar para superar isso por si mesma, pelo seu filho. Emily virou o rosto para o teto, lágrimas silenciosas rolando pelo rosto. Estou com medo, Ethan. Não sei como fazer isso sozinha. Você não estará sozinho, disse ele com firmeza, inclinando-se para mais perto. Eu vou garantir. Na tarde seguinte, uma enfermeira levou Emily para a ala neonatal. Ela usava um avental azul claro, o cabelo penteado para trás por dedos trêmulos. Seu filho estava dentro de uma incubadora, com tubos e fios presos ao seu pequeno corpo. Emily pressionou a mão contra o vidro, os lábios tremendo. Ele parece tão frágil, sussurrou ela. Ethan estava ao lado dela, com a mão pairando logo acima do ombro dela, respeitoso, mas protetor. Frágil não significa fraco, disse ele suavemente. Ele é um lutador, assim como a mãe. A enfermeira sorriu gentilmente. Ele está melhorando a cada dia. Ele ficará mais forte porque você está aqui. Pela primeira vez em dias, um leve sorriso surgiu nos lábios de Emily. Ela sussurrou através do vidro. Mamãe está aqui, pequena. Mamãe não vai te deixar. Naquela noite, ao retornar para a cama, Emily sentiu uma centelha de esperança atravessar a névoa do desespero. Ethan captou aquele brilho nos olhos dela e sentiu algo mudar dentro dele. E enquanto Emily iniciava o longo caminho para a cura, Ethan silenciosamente jurou que Andrew Carter nunca mais teria o poder de destruí-la ou destruir seu filho. Na manhã seguinte ao escândalo, Andrew Carter invadiu seu escritório, convencido de que poderia apagar as chamas com pura arrogância. A torre de vidro que levava seu nome sempre fora sua fortaleza, um lugar onde negócios eram fechados e rivais silenciados. Mas hoje, o ar parecia diferente. Assistentes evitavam seu olhar, telefones tocavam sem resposta e sussurros o seguiam como fumaça de uma lareira se apagando. Ele bateu a pasta na mesa de mogno, seu reflexo encarando na superfície brilhante. Seu telefone vibrou com ligação após ligação, membros do conselho, investidores e até antigos aliados exigindo explicações. Ele ignorou todos. Em vez disso, serviu-se de um uísque, embora fossem apenas 10 horas da manhã. Vanessa entrou silenciosamente, óculos escuros protegendo o rosto, mesmo dentro de casa. Ela jogou um jornal dobrado sobre a mesa dele. As manchetes gritavam em letras garrafais. Tubarão corporativo empurra a esposa grávida flagrada por câmera. Abaixo, a foto mostrava Andrew zombando, com Emily caída no chão, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas. Estão chamando você de monstro, disse Vanessa, secamente. Andrew zombou, embora apertasse o copo com mais força. As pessoas adoram indignação. Ela vai passar em uma semana. Mas,
Como se fosse para zombar dele, o telefone do escritório tocou. Ele atendeu. Aqui é o Carter. A voz do outro lado da linha era fria. Comedida. Aqui é o presidente. Estamos convocando uma reunião de emergência do conselho. Com efeito imediato. Você está suspenso do seu cargo enquanto aguardamos a investigação. Andrew cerrou os dentes. Você não pode fazer isso. Esta empresa é minha. Não mais, respondeu o presidente. Você se tornou um risco. Os investidores estão saindo. Não podemos correr o risco de ficar presos ao seu escândalo. A linha caiu. Ele jogou o telefone do outro lado da sala, estilhaçando contra a parede. Vanessa se encolheu, tirando os óculos escuros. Pela primeira vez, pareceu insegura. Andrew, isso é ruim. As marcas estão rompendo laços. O público odeia você. Até meus contratos de modelo estão sendo cancelados por sua causa. Ele se virou para ela, a voz pingando veneno. Então agora você está preocupada com sua carreira. Não se esqueça de quem te trouxe para este mundo. Sem mim, você ainda estaria servindo bebidas em festas da indústria. Seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio. E sem mim, você ainda estaria acorrentado àquela esposa chata, fingindo que se importava com a família. As palavras feriram mais fundo do que ela pretendia. Pela primeira vez, a confiança de Andrew vacilou. Ele se lembrou do rosto de Emily no aeroporto, pálido, desesperado, cheio de traição. A imagem o assombrava, embora ele a tenha afastado com outro gole de uísque. Ao meio-dia, os danos se multiplicaram. Campanhas nas redes sociais convocavam boicotes. Uma marca de carros de luxo divulgou um comunicado. Cortamos todos os patrocínios com Andrew Carter. Com efeito imediato. Sua caixa de entrada foi inundada com rejeições, cancelamentos e ameaças de processos. Ele cambaleou até a janela, olhando para a cidade que antes se curvava diante dele. As ruas fervilhavam de pessoas que já o haviam julgado, condenado. Seu império estava desmoronando, não com o estrondo de um trovão, mas com a atração constante e implacável da indignação pública. Vanessa estava atrás dele, de braços cruzados, seu silêncio mais alto que qualquer acusação. E pela primeira vez, Andrew Carter percebeu que o mundo não estava mais sob seu comando. Estava escorregando para as mãos da própria mulher que ele tentava destruir. A unidade de terapia intensiva neonatal brilhava com suaves luzes azuis, máquinas zumbindo em uma frágil sinfonia de sobrevivência. Corpos minúsculos travavam batalhas colossais dentro de incubadoras transparentes. Cada respiração era medida por monitores piscantes e enfermeiras cautelosas. Entre eles jazia o filho de Emily, envolto em fios e tubos, o peito subindo e descendo com delicada determinação. Emily pressionou a testa contra o vidro, as palmas das mãos tremendo enquanto sussurrava. Meu bravo pequeno lutador. Seus olhos traçavam cada detalhe frágil. Seus dedos impossivelmente pequenos, seus lábios minúsculos franzidos em um esforço silencioso. Ela o carregara por 6 meses. Sonhava com canções de ninar e paredes de berçário, nunca imaginando que seus primeiros dias juntos seriam uma guerra por ar. Uma enfermeira se pôs ao lado dela. Ele está estável por enquanto, disse a mulher suavemente. Cada hora que ele aguenta é uma vitória. Não perca a esperança. Emily assentiu, embora sua garganta doesse de tanto conter os soluços. Posso tocá-lo? Perguntou timidamente. A enfermeira sorriu gentilmente. Pelo portal. Sim, só um dedo. Ajuda os bebês a se sentirem seguros. Emily deslizou a mão pela pequena abertura e roçou a ponta do dedo na mão do filho. Para seu espanto, os dedos minúsculos dele se curvaram instintivamente em torno dos dela. Um soluço escapou de seu peito. Você me conhece, sussurrou ela. Você sabe que a mamãe está aqui. Atrás dela, Ethan permaneceu em silêncio, seu corpo alto de alguma forma humilhado pela visão. Ele havia negociado acordos bilionários, comandado salas de reunião cheias de titãs. No entanto, nada jamais o havia cativado como aquela cena. Uma criança frágil agarrada à vida e uma mãe derramando sua alma em um único toque. Emily se virou ligeiramente, os olhos brilhando. E se eu não conseguir fazer isso, Ethan? E se eu não for o suficiente? Ele se aproximou, a voz firme, quase reverente. Emily, você já deu tudo a ele. Sua força, sua luta, seu amor. Isso é mais do que suficiente. E você não fará isso sozinha. Não enquanto eu estiver aqui. Ela olhou para o filho, com as lágrimas caindo livremente. Pela primeira vez desde o aeroporto, o peso esmagador do abandono diminuiu. Onde Andrew a empurrara para o desespero, Ethan a sustentava com devoção inabalável. As horas se passaram.
Emily se recusou a sair do lado do bebê, cantando baixinho através do vidro, contando-lhe histórias da vida que o esperava além das máquinas. Ethan lhe trazia comida, cobertores, qualquer coisa para mantê-la forte. Ele nunca a pressionava, nunca se intrometia, apenas ficava. Uma fortaleza silenciosa de apoio. Quando o médico finalmente entrou, sua expressão era séria, mas não sem esperança. Seu filho é frágil, mas está lutando mais do que a maioria dos prematuros. Com cuidado, ele tem uma chance real. Emily juntou as mãos, sussurrando uma prece de gratidão. Ela se virou para Ethan, com a voz trêmula. Eu não mereço toda essa ajuda sua. O olhar de Ethan era firme. Você merece muito mais do que já recebeu. E um dia, Emily, você também vai acreditar nisso. Seu coração se apertou, dilacerado entre as cicatrizes da traição e o novo e estranho calor que a invadia. Ela olhou mais uma vez para o filho, seus dedinhos se contorcendo nos dela. E naquele quarto estéril e luminoso, Emily fez um voto. Não importava a tempestade lá fora, ela e o filho se ergueriam, e nenhum homem jamais os quebraria novamente. Andrew Carter construiu sua carreira com base na arte da persuasão. Quando surgiam problemas, ele não os resolvia, ele os distorcia. Mentiras se tornavam meias-verdades. Meias-verdades se tornavam histórias. E histórias se tornavam reputações refinadas o suficiente para enganar investidores. Então, quando o escândalo explodiu online, Andrew recorreu à única habilidade em que confiava mais do que qualquer outra coisa, a manipulação. Sua cobertura havia sido transformada em uma sala de guerra improvisada. Publicitários se amontoavam em laptops. Telefones vibravam com chamadas recebidas e copos de vinho pela metade se espalhavam pelo balcão de mármore. Andrew andava de um lado para o outro como um predador enjaulado, a camisa para fora da calça, os olhos vermelhos de fúria e insone. Nós controlamos a narrativa, rosnou ele, batendo a palma da mão na mesa. Nós enquadramos Emily como instável, dominada pelos hormônios da gravidez. A filmagem não mostra a história completa. As pessoas são ingênuas. Elas vão acreditar no que lhes dissermos. Um consultor de relações públicas hesitou. Senhor, a filmagem é clara. O senhor empurrou uma mulher visivelmente grávida. Nenhuma manipulação apagará essa imagem. O olhar furioso de Andrew poderia ter cortado o vidro. Aí a pintamos como manipuladora. Dizemos que ela encenou. Mulheres choram. As pessoas acreditam nelas. É um truque antigo. Mas agora dizemos que ela queria compaixão. Aquele bilionário, qual é o nome dele? Blackwell. Ele é cúmplice dela. Ela planejou isso para me humilhar. A sala caiu em um silêncio constrangedor. Até Vanessa, normalmente presunçosa ao lado dele, se mexeu, incomodada. Andrew, isso parece desesperador. As pessoas não são cegas. Elas viram você empurrá-la. Ele se virou para ela, com a voz áspera como um chicote. E o que, Vanessa? Acha que vão acreditar na sua palavra em vez da minha? Você está tão metida nisso quanto eu. Não se esqueça de qual braço você estava agarrada naquele vídeo. Suas bochechas coraram de raiva, mas ela mordeu a língua. Sabia que era melhor não provocá-lo quando seu temperamento explodia. Um consultor finalmente falou, com a voz trêmula. Poderíamos nos entregar ao remorso, pedir desculpas, dizer que você perdeu a paciência, que se arrepende. Andrew interrompeu com uma risada amarga. Pedir desculpas a ela. A mulher que me acorrentou com um bebê que eu nunca quis. Não, eu não imploro. Eu não rastejo. Eu ganho. Mas, enquanto ele cuspia as palavras, seu telefone vibrou com outro alerta. Outro patrocinador se retira. Preços das ações despencando. Seu império, antes intocável, estava se desintegrando a cada hora que passava. Vanessa acendeu um cigarro, exalando uma espiral de fumaça em direção ao teto. Talvez você devesse pensar até onde está disposto a cair, Andrew, porque neste momento o mundo não vê um vencedor. Eles veem um monstro. Suas palavras o magoaram, mas ele afastou o pensamento, agarrando-se à sua ilusão. Eu construí tudo do nada. Eu posso reconstruir. Eu vou destruir Emily e aquele bilionário. Ninguém me humilha e sai ileso. Mas, do lado de fora da cobertura, a maré já havia virado. A história de Emily havia se tornado um grito de guerra, e o apoio silencioso de Ethan Blackwell apenas a amplificava. Enquanto Andrew conspirava com arrogância, a verdade se espalhava mais rápido do que qualquer mentira que ele pudesse inventar, preparando-se para desferir um golpe que sua língua afiada jamais conseguiria desfazer.
A primeira vez que Emily viu seu nome no noticiário, sentiu-se exposta, como se o mundo inteiro tivesse sido convidado para sua humilhação mais íntima. Deitada em sua cama de hospital, ela tremeu quando a enfermeira ligou a televisão. Seu rosto preencheu a tela, encharcado de chuva, coberto de lágrimas, agarrando a barriga enquanto Andrew virava as costas. A legenda dizia: esposa grávida abandonada. América exige justiça. A princípio, a vergonha a invadiu. Ela queria se esconder, puxar o cobertor sobre a cabeça e desaparecer. Mas então o segmento mudou. Imagens de estranhos segurando velas reunidos do lado de fora do hospital preencheram a tela. Pessoas que ela nunca tinha visto carregavam cartazes com os dizeres: apoie Emily e chega de silêncio. Seus lábios se entreabriram em descrença. Eles estão aqui por mim. A enfermeira sorriu gentilmente. Não só aqui. Por todo o país. Você não está mais sozinha. Mensagens choveram. Cartões empilhados em sua mesa de cabeceira. Flores enchiam os cantos de seu quarto. E cartas chegavam diariamente. Algumas eram de mulheres que haviam passado por traições. Outras vinham de pais prometendo criar seus filhos melhor. Um bilhete rolava com a letra de uma criança. Seja forte, Emily. Minha mãe diz que você é uma heroína. Cada palavra alimentava algo dentro dela que Andrew tentará matar de fome, seu senso de valor. Durante meses, ela se sentirá invisível, descartada como nada mais do que um incômodo. Agora, vozes que ela nunca conhecera elevavam mais alto do que ela jamais imaginara suportar. Certa noite, Ita a encontrou lendo uma pilha de cartas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que eles estão fazendo isso? Sussurrou ela. Eles nem me conhecem. Ele se agachou ao lado dela, com a mão pousada delicadamente sobre a dela. Eles veem sua coragem, Emily. Você lutou contra a crueldade, a humilhação e a dor, e mesmo assim se manteve firme. É a isso que as pessoas estão reagindo. Você não é a história de apenas uma mulher. Você se tornou a luta de todas as mulheres. Seu coração se encheu de uma mistura de descrença e gratidão. Eu não sou forte, Ita. Estou apenas sobrevivendo. Seu olhar se suavizou, inabalável. Sobreviver é força, e agora o mundo também sabe disso. No dia seguinte, a equipe do hospital a levou para a UTI neonatal. Quando ela entrou, uma aclamação silenciosa se elevou das famílias reunidas na enfermaria. Os pais acenaram com lágrimas nos olhos, sussurrando palavras de encorajamento. Uma mãe com olhos cansados apertou a mão de Emily e disse: graças a você, tenho a coragem de deixar meu marido abusivo. Obrigada. Emily prendeu a respiração. Pela primeira vez, ela percebeu que seu sofrimento havia criado ondas além de si mesma. Ela não estava mais apenas lutando por seu bebê. Ela era parte de algo maior, uma onda de mudança. Naquela noite, sentada ao lado da incubadora do filho, ela sussurrou um voto. Você crescerá em um mundo onde as mulheres não se calam. Eu garantirei isso. Ita a observou, com orgulho brilhando nos olhos. Ele não viu a mulher destruída do aeroporto, mas o início de uma líder, alguém cujas cicatrizes brilhariam mais do que os triunfos vazios de Andrew jamais poderiam. Enquanto Emily beijava o vidro da incubadora, a mulher que Andrew tentava apagar renascia, mais forte, mais corajosa e sem mais medo. No final da semana, o império de Andrew Carter, antes uma torre reluzente de vidro e aço, estava ruindo sob o peso de seu escândalo. O que ele havia construído durante anos com manipulação e ambição implacável estava agora se desfazendo em tempo real, transmitido ao vivo por todas as principais emissoras. Os acionistas convocaram uma reunião de emergência, com rostos sombrios e vozes ásperas. Um após o outro, exigiram sua renúncia. Você destruiu a marca, disparou um membro do conselho do outro lado da mesa polida. Nossas ações despencaram 30% em 3 dias. Todos os patrocinadores nos abandonaram. Você se tornou tóxico. Andrew, suando sob o terno sob medida, bateu com o punho na mesa. Esta empresa existe por minha causa. Sem mim, vocês ainda seriam ninguém. Vocês não podem me tirar o que eu criei. Mas sua arrogância só alimentou a fúria deles. Outro membro deslizou um documento sobre a mesa, um voto oficial de desconfiança. Câmeras dispararam do lado de fora da sala de reuniões enquanto a segurança o escoltava para fora, seus protestos ecoando inutilmente pelos corredores de mármore. Naquela tarde, os meios de comunicação explodiram com a notícia: Andrew Carter destituído do cargo de CEO. Empresa se distancia do escândalo. Apresentadores contaram cada detalhe do vídeo viral justaposto a imagens de Emily se recuperando no hospital.
O contraste entre a crueldade de Andrew e a resiliência silenciosa de Emily o pintou como um vilão em alta definição. Vanessa tentou apoiá-lo, mas o glamour rapidamente se dissipou. Paparazzi a perseguiram com perguntas cruéis. Qual é a sensação de destruir uma família? Você se orgulha de estar ao lado de um homem que abandonou a esposa grávida. Contratos desapareceram da noite para o dia, marcas rompendo laços com ela tão rapidamente quanto haviam rompido com ele. Sua outrora cobiçada carreira de modelo ruiu como vidro se estilhaçando no mármore. Em casa, Andrew afogou sua raiva na bebida, vendo seu império escapar por entre os dedos. Todos os canais de notícias reprisaram sua queda. Clipes dele empurrando Emily no aeroporto foram desacelerados, ampliados e analisados por especialistas em linguagem corporal que chamaram isso de agressão premeditada. Apresentadores de talk shows zombaram dele. Manifestantes se reuniram em frente à sua cobertura, gritando por justiça para Emily. Ele atirou um copo na tela, estilhaçando-a em um jato de uísque e cacos. Ela me arruinou, rosnou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Aquela mulher virou o mundo inteiro contra mim. Mas mesmo em sua fúria, ele sabia que não era apenas Emily. Era Ethan Blackwell. A declaração silenciosa do bilionário, reivindicando Emily como sua esposa na passarela, havia desequilibrado a balança. Andrew percebeu isso agora. Ele não estava apenas lutando contra uma mulher traída. Ele estava lutando contra um homem com recursos ilimitados. Um homem que o público adorava. Um homem que já havia assumido o papel que Andrew havia jogado fora. A ironia o queimava vivo. Enquanto Emily jazia frágil, mas cercada de amor, Andrew permanecia isolado nas ruínas de seu reino. O homem que outrora se gabara de ser intocável era agora o nome mais desprezado da cidade. E enquanto a tempestade do lado de fora de suas janelas refletia o caos em sua alma, Andrew percebeu que sua queda estava apenas começando. O pior ainda estava por vir. A unidade neonatal tornou-se um segundo lar para Ethan Blackwell. Todas as manhãs, ele chegava de terno sob medida, mas deixava sua persona de diretoria do lado de fora. Ele entrava no hospital como qualquer homem comum, levando café para as enfermeiras e flores frescas para Emily. Para o mundo, ele era um bilionário. Para ela, naqueles dias frágeis, ele era simplesmente o homem que aparecia quando ninguém mais aparecia. O filho de Emily, pequeno, frágil, mas teimosamente vivo, estava lentamente ganhando força. A cada dia, seu choro ficava mais alto, sua respiração mais estável. Emily ficava sentada por horas ao lado da incubadora, sussurrando canções de ninar e histórias sobre a vida que esperava lhe dar. Ethan frequentemente ficava atrás dela, quieto, com as mãos nos bolsos, observando o vínculo entre mãe e filho se desenvolver como um milagre. Certa noite, Emily se virou para ele com o cansaço estampado nos olhos. Você não precisa ficar, Ethan. Você tem uma empresa para administrar, uma vida para viver. Eu não quero ser seu fardo. A resposta dele veio sem hesitação. Emily, você não é um fardo. Você nunca poderia ser. Você e seu filho são a única parte da minha vida agora que parece real. Seus lábios se entreabriram, atordoada pela sinceridade na voz dele. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito, nem mesmo Andrew em seus dias mais felizes. Mais tarde naquela noite, uma enfermeira incentivou Emily a tentar o contato pele a pele com seu bebê. Nervosamente, ela embalou o pequeno bebê contra o peito. Lágrimas encheram seus olhos ao sentir o ritmo fraco do coração dele contra o dela. Ele me conhece, sussurrou ela. Ethan se aproximou, com o olhar se suavizando. Claro que sim. Ele sabe que a mãe dele é a mulher mais corajosa do mundo. Emily olhou para ele, com as bochechas coradas de emoção. Você gostaria de segurá-lo? Ethan congelou, assustado com a oferta. Ele havia assinado contratos bilionários sem pestanejar. Mas isso fez suas mãos tremerem. A enfermeira guiou cuidadosamente o bebê para seus braços. Ethan segurou a criança frágil como se estivesse embalando o tesouro mais precioso da terra. O bebê se mexeu, soltou um gemido suave e então se aninhou em seu peito. A garganta de Ethan se apertou. Ele é perfeito. Emily observou, seu coração se enchendo de alegria ao vê-lo. Pela primeira vez em semanas, o calor substituiu a doroca dentro dela. Naquela noite, enquanto ela se recostava na cama, Ethan permaneceu ao seu lado. Ele leu em voz alta um dos livros que ela amava, sua voz grave preenchendo o quarto silencioso. Emily adormeceu com seu bebê a salvo no recanto e a presença constante de Ethan ao seu lado. E embora nenhum dos dois falasse em voz alta, algo não dito havia começado a crescer. Um vínculo forjado não por riqueza ou poder, mas por amor,
confiança e o frágil milagre de uma criança que havia sobrevivido à tempestade. Vanessa Hill sempre acreditou que era inteligente o suficiente para surfar na onda do sucesso de Andrew Carter. Ele lhe prometeu luxo, influência e um lugar ao seu lado à mesa do poder. Mas agora, em vez de galas com champanhe, ela estava presa na cobertura dele, com as cortinas fechadas para bloquear os flashes das câmeras e os manifestantes gritando o nome de Emily na rua abaixo. O glamour havia se deteriorado em desgraça. Seus contratos de modelo foram rescindidos da noite para o dia. Estilistas retiraram seus vestidos de seu armário, e todos os convites que antes levavam seu nome desapareceram, como se ela nunca tivesse existido. O mundo não estava mais deslumbrado com Andrew e, por extensão, também a desprezava. Ela sentou-se na beira da cama, rolando o celular, o feed inundado de veneno. Destruidora de lares. Que vergonha! Você ficou aí rindo enquanto ele empurrava a esposa. Cada comentário a feria mais fundo, a adoração que ela outrora desfrutava substituída por raiva. Andrew entrou furioso no quarto, meio bêbado, a gravata frouxa no pescoço. Eles estão se voltando contra mim, rosnou. A diretoria me traiu. A imprensa me crucificou, mas eu vou me recuperar. Eles vão se arrepender de ter contrariado Andrew Carter. Vanessa ergueu os olhos, a paciência se esgotando. Andrew, acorda. Você está acabado. Todas as marcas, todos os investidores, todos os supostos amigos te abandonaram. Você não pode se safar dessa. Os olhos dele se estreitaram. E daí? Você também vai desistir de mim. Ela se levantou, com a voz áspera. Desisti de tudo por você. Minha carreira, minha reputação, acabaram. E para quê? Para ver você se destruir, para ficar de braços cruzados enquanto o mundo me vê como uma vilã. Ele zombou, aproximando-se. Não haja como se fosse inocente. Você adorava a atenção. Adorava ser exibida como um troféu. Sua raiva explodiu. Pelo menos eu não empurrei uma mulher grávida para o chão. A culpa é sua, Andrew. Não minha. E agora todo mundo sabe que tipo de monstro você realmente é. Seu rosto escureceu, a raiva tremeluzindo como uma chama perigosa. Cuidado, Vanessa. Não se esqueça de quem te criou. Ela encarou o olhar dele com uma provocação que nunca usara antes. Não, Andrew, você não me obrigou. Você me arruinou, e eu não vou afundar com você. Pela primeira vez, o silêncio pairou pesado entre eles. A arrogância de Andrew vacilou, a verdade em suas palavras cortando mais fundo do que qualquer insulto. Ele percebeu tarde demais que a lealdade de Vanessa, frágil como vidro, finalmente havia se estilhaçado. Naquela noite, Vanessa arrumou as malas. Enquanto os flashes das câmeras disparavam do lado de fora, ela entrou no carro que a aguardava, de cabeça erguida. Pela manhã, os tabloides anunciavam novas manchetes. Amante abandona CEO desourado. Vanessa Hill se pronuncia. Sua declaração foi curta, mas devastadora. Fui cegada pela ambição e seduzida por mentiras. Lamento minha participação na queda de Andrew Carter. Minha solidariedade está com Emily e seu filho. Andrew leu sozinho na cobertura escura, seu império desaparecido, sua amante transformada em inimiga e seu nome amaldiçoado em todas as telas. E enquanto Emily se curava na força silenciosa do amor, Andrew percebeu que a traição final havia vindo, não de estranhos, mas da mulher que ele pensava que nunca deixaria. 2 semanas após a tempestade no aeroporto, Emily Carter voltou à luz. O hospital a havia incentivado a permanecer reservada, a se recuperar em silêncio, mas o mundo clamava por sua história. Do lado de fora das portas de vidro, câmeras se aglomeravam como abutres, seus flashes explodindo contra a noite. No entanto, quando Emily emergiu, segurando seu filho recém-nascido nos braços, a multidão se silenciou em reverência. Ela usava um vestido creme simples, o cabelo preso para trás, sem joias, sem glamour, apenas uma mãe, frágil, mas intacta. Ethan caminhava ao lado dela, seu corpo alto protegendo-a do caos, mas era de Emily que as câmeras não conseguiam desviar o olhar. Ela não era mais a mulher soluçante do vídeo viral. Ela era algo mais forte, mais firme. Repórteres gritavam perguntas. Emily, como você está se sentindo? Tem algo a dizer a Andrew Carter? Quem é o homem que te apoia? Emily parou diante do microfone que o hospital havia relutantemente instalado. Suas mãos tremiam enquanto ela ajustava o cobertor sobre o filho. Mas, quando falou, sua voz ecoou com uma força inesperada. Eu não escolhi estar nesta posição, começou ela suavemente. Mas eu escolhi falar agora. O que aconteceu no aeroporto não foi só sobre mim.
Foi sobre cada mulher que foi silenciada, cada mãe que foi descartada, cada voz a quem foi dito que não importava. A multidão se inclinou, fascinada. Eu sobrevivi aquela noite por causa do meu filho, continuou ela, olhando para o rostinho aninhado a ela. Porque mesmo quando pensei que minha vida tinha acabado, eu sabia que a dele estava apenas começando. E eu vou dedicar cada respiração para garantir que ele cresça em um mundo onde as mulheres sejam respeitadas, não quebradas. Suas palavras atravessaram as luzes piscantes, transmitidas ao vivo para milhões de pessoas assistindo pela televisão. Hashtags explodiram novamente. Hashtag Emily Spiax. Hashtag Rise from the Storm. Ethan colocou a mão firme em seu ombro, silencioso, mas resoluto. Sua presença não era mais um mistério. As câmeras o reconheceram instantaneamente, bilionário da tecnologia ao lado de Emily Carter. As manchetes berravam. No entanto, Emily não se apoiou nele para chamar a atenção. Seu papel era claro. Ele não era a história. Ela era. Quando um repórter pressionou, "Você perdoa Andrew?" Os olhos de Emily brilharam de dor, mas também de determinação. "O perdão não cabe a mim conceder", ela respondeu. "A responsabilidade é dele. O que eu sei é o seguinte, não sou mais sua esposa em espírito, apenas no papel. E em breve, nem isso." A multidão irrompeu em aplausos, os aplausos rompendo a tempestade de flashes. Emily apertou o filho com mais força, o coração disparado. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava liderando. Naquela noite, os apresentadores de notícias repetiram seu discurso com admiração. Comentaristas descreveram o momento em que a vítima se tornou a voz de milhões. Doações foram enviadas a abrigos para mulheres em seu nome, cartas de agradecimento inundaram o hospital e Emily Carter deixou de ser um rosto trágico para se tornar um símbolo de resiliência. E enquanto Andrew se enfurecia com sua atitude desafiadora, Emily voltou para o hospital com Ethan ao seu lado, sem saber que sua jornada estava apenas começando e que seu próximo passo mudaria tudo. Andrew Carter sentou-se sozinho na penumbra de sua cobertura, o horizonte da cidade se estendendo à sua frente como uma lembrança cruel de tudo o que havia perdido. Antes, ele contemplara aquelas torres reluzentes e presenciara conquistas. Agora, elas zombavam dele. Seu telefone vibrava sem parar com cobradores de dívidas, investidores furiosos e ex-aliados exigindo seu dinheiro de volta. Cada ligação o lembrava do império escapando por entre seus dedos. Garrafas espalhadas pela mesa de centro, seu conteúdo âmbar muito esvaziado. A gravata de Andrew pendia de uma cadeira, sua camisa desabotoada, sua imagem antes perfeita se desfazendo tão rápido quanto sua reputação. Ele não se barbeava há dias. Seus olhos estavam vermelhos, assombrados pelas noites sem dormir e pelo eco do discurso de Emily ecoando em todas as emissoras. Ele jogou um copo contra a parede, e os cacos se espalharam como seu orgulho. "Ela acha que é mais forte do que eu. Ela acha que pode me humilhar." Sua voz soou rouca, entrecortada pela raiva. A traição de Vanessa ainda ardia. Sua declaração pública condenando-o cortara mais fundo do que qualquer faca. Ele perderá sua empresa, sua amante e sua imagem pública em poucos dias. Tudo o que lhe restava era amargura. Rolando as páginas do celular, ele via o rosto de Emily em cada manchete. Emily Carter se manifesta. A nação se une a ela. Suas palavras simples haviam desmantelado a fortaleza de mentiras que ele construíra durante anos. E ao lado dela, em todas as fotos, estava Ethan Blackwell, o bilionário que Andrew um dia esperou encantar como um aliado nos negócios. A visão da mão firme de Ethan no ombro de Emily acendeu uma fúria que Andrew não conseguiu conter. "Ela era minha", sussurrou amargamente. "Meu para guardar, meu para destruir, meu para controlar. E agora ela desfila por aí como uma heroína." Ele cambaleou até a mesa, abrindo gavetas e espalhando papéis. Escondido sob contratos e contas não pagas, havia um revólver, polido e frio. Ele o encarou, o peso do desespero o puxando para as profundezas da escuridão. "Se o mundo não me respeitar", murmurou, "eu o devolvo." Mas mesmo em sua espiral, uma pontada de medo o percorreu. Ele não era apenas odiado, ele era irrelevante. Os investidores haviam seguido em frente. A mídia coroara Emily como uma sobrevivente, e a presença de Ethan garantia que ela nunca mais precisaria de Andrew. Para um homem cuja vida fora construída com base no controle, a irrelevância era pior que a ruína. Ele desabou na cadeira, agarrando a cabeça. Lembranças do riso de Emily, da mão dela em seu braço nos primeiros dias, o assombravam. Por um breve segundo, o arrependimento perfurou sua arrogância, mas era tarde demais. O homem que ela amara não existia mais.
Ele havia sido engolido pela ganância há muito tempo. Lá fora, trovões ribombavam no céu, relâmpagos iluminando seu reflexo na janela. Ele mal reconheceu os olhos fundos que o encaravam. Enquanto Andrew afundava em desespero, murmurando planos de vingança, não percebeu que forças muito maiores que sua raiva estavam se alinhando, forças que garantiriam sua queda permanente e a ascensão de Emily, imparável. O salão de baile brilhava sob lustres que pingavam luz como ouro líquido. Era o baile de gala anual da Fundação Blackwell, um evento onde a elite da cidade se reunia em vestidos longos e smokings, suas risadas se misturando aos acordes suaves de um quarteto de cordas. No entanto, naquela noite, os olhos de ninguém se demoraram na decoração brilhante ou nas torres de champanhe. Toda a atenção se voltou para a entrada, onde Emily Carter apareceu de braço dado com Ethan Blackwell. Ela usava um vestido esvoaçante de safira que se movia como água ao redor de seu corpo. Um delicado colar de diamantes refletia a luz a cada passo. Mas não eram as joias ou o vestido que prendiam a multidão. Era a própria Emily. Não mais a mulher trêmula do vídeo viral, ela caminhava com compostura, cabeça erguida, com o filho em segurança em casa, sob os cuidados de enfermeiras de confiança. Ela parecia a sobrevivente que transformará sua dor em força inegável. Ethan, resplandecente em um smoking preto, mantinha a mão na parte inferior das costas dela, não possessivo, mas protetor, orgulhoso. Ele a guiou através do mar de sussurros e flashes de câmeras. A presença deles juntos era uma declaração que dispensava palavras. Repórteres clamavam nas cordas de veludo. Emily, como é estar aqui esta noite? Ela fez uma breve pausa, com um sorriso calmo, comedido. Parece um começo, respondeu. Lá dentro, aplausos irromperam quando eles entraram no grande salão. Figuras influentes se levantaram de seus assentos, não por Ethan, mas por ela. A história de Emily havia conquistado corações em todo o país. E naquela noite, ela não era uma vítima, mas um símbolo de resiliência. No pódio, Ethan falou primeiro, agradecendo aos convidados por apoiarem o trabalho da Fundação em abrigos para mulheres e cuidados neonatais. Então, para espanto de todos, ele se virou para Emily. Há alguém aqui esta noite que personifica a verdadeira força, disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. A coragem dela inspirou não só a mim, mas milhões. Emily Carter, você se juntaria a mim. A plateia se encheu de suspiros enquanto Emily subia ao palco. Suas mãos tremiam, mas o aceno tranquilizador de Ethan a acalmou. Ela olhou para o mar de rostos, homens e mulheres poderosos, jornalistas, celebridades, todos esperando. Sua voz, suave, porém resoluta, preencheu o salão. 2 semanas atrás, eu estava destruída na passarela, descartada pela pessoa que eu achava que mais me protegeria. Mas naquela noite, percebi algo importante. A força não vem daqueles que nos abandonam. Ela vem de nos reerguermos depois da queda. A multidão se inclinou para a frente, atenta às suas palavras. Estou aqui esta noite, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que foram silenciadas. Cada criança que merece um começo seguro. Cada família dilacerada pela crueldade. Não somos fracas. Não somos invisíveis. Somos dignas. O salão irrompeu em aplausos estrondosos, muitos de pé com lágrimas nos olhos. Ethan deu um passo à frente, o olhar fixo nela com inconfundível admiração. E quando Emily desceu do palco sob uma ovação de pé, ela sentiu. Este foi o momento em que sua história passou da tragédia para o triunfo. E a sombra de Andrew Carter se foi para sempre. A noite da festa mal havia terminado quando a notícia da última jogada desesperada de Andrew Carter chegou à cidade. Ele irrompeu na imprensa com uma declaração desvairada acusando Emily e Ethan de conspirarem para destruí-lo. Seus discursos, carregados de álcool e amargura, foram transmitidos ao vivo, e em poucas horas o mundo riu de seu colapso. Antes um temido gigante corporativo, Andrew agora parecia um homem se desfazendo em público, apegado a mentiras em que ninguém acreditava. O golpe final veio rapidamente. Investigadores federais abriram um inquérito sobre seus negócios fraudulentos, revelando anos de apropriação indébita oculta. Seus bens foram congelados, sua cobertura apreendida e seus supostos aliados o abandonaram. O depoimento de Vanessa, ante seu escudo, tornou-se um punhal. Ela revelou suas ameaças, sua crueldade e sua manipulação às autoridades. O homem que antes se gabava de que ninguém podia tocá-lo agora estava encurralado, despojado de poder, dinheiro e orgulho. Enquanto isso, o mundo de Emily estava mudando de maneiras que ela jamais imaginara. Com o apoio de Ethan, ela se mudou do hospital para uma casa serena com vista para a água. Seu filho, embora frágil,
Estava prosperando. Seus pequenos choros agora eram fortes o suficiente para preencher suas noites com música em vez de medo. Ela decorou o quarto do bebê com tons suaves de azul e branco, cada detalhe uma promessa da vida que ela lhe daria. Ita estava lá a cada passo. Ele não era apenas o bilionário ao seu lado. Ele era o homem que embalava seu filho à meia-noite, o homem que ouvia seus medos sem julgamento, o homem que a lembrava diariamente de que ela não estava sozinha. Lentamente, o coração de Emily se curou, não porque Ita a resgatou, mas porque ele respeitava sua força o suficiente para deixá-la se manter firme sozinha. Em uma noite tranquila, enquanto o sol se punha e pintava o céu em tons de fogo e dourado, Ethan pegou a mão de Emily. Seu filho dormia pacificamente no berço ao lado deles. Emily, ele disse suavemente, com a voz estranhamente hesitante. Eu nunca acreditei em destino. Não até a noite em que te vi parada naquela tempestade. Você não me deve nada. Mas, se me permitir, quero passar a minha vida provando que você e seu filho são tudo o que eu sempre precisei. Lágrimas encheram seus olhos. Não de dor desta vez, mas de uma alegria que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela pegou a mão dele e a apertou com firmeza. Você já fez isso, Ita. Você me deu algo que eu pensava ter desaparecido para sempre, esperança. A notícia da sentença de Andrew foi divulgada semanas depois, prisão por fraude, falência. Seu nome reduzido a cinzas na indústria que ele um dia governou. Ele foi abandonado, esquecido, um conto de advertência sobre ganância e crueldade. Emily, por outro lado, permaneceu sob os holofotes. Em uma coletiva de imprensa da Fundação Blackwell, ela falou mais uma vez, com o bebê nos braços e Ita ao seu lado. Este não é o fim da minha história, disse ela, sorrindo em meio às lágrimas. É o começo, e nenhuma tempestade pode tirar isso de nós. A multidão irrompeu em aplausos, e seus gritos ecoaram pelo salão. E quando Emily beijou a testa do filho, com os braços firmes de Ita ao seu redor, ela soube que finalmente havia encontrado o que merecia. Não apenas a sobrevivência, mas amor, dignidade e um futuro mais brilhante do que jamais sonhara.